e ele vai falar para a gente sobre a violência contra a mulher em hospitais, responsabilidade penal, direitos fundamentais e desafios jurídicos. Dr. Danilo é advogado criminalista, atuante no campo do direito desde 2007, sócio fundador do escritório DMB Advogados Associados, doutor em Direito Público pela Universidade Unicinos, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em Direito Público pela Universidade de Rio Verde e professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade de Rio Verde. Passo agora a palavra ao senhor, tem aí de 30 a 40. Muito obrigado. Eu posso ficar em pé? Tá bom. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a professora Rosângela Cabreira, que está aqui. Vem cá um pouquinho, professora. A professora Rosângela foi quem me convidou. E quando ela trouxe o convite para a gente falar a respeito deste tema, eu pensei, é o tema ideal. Nós não vamos falar para médicos e estudantes de medicina, nós não vamos falar somente para advogados ou estudantes de direito, nós não vamos falar para psicólogos e estudantes de psicologia. Nós vamos abordar aqui um tema, conversar sobre um tema que abrange as 3 áreas em torno deste problema que é a violência contra a mulher. Então, fiquei muito satisfeito pelo convite, poder falar um pouco hoje para a Universidade de Rio Verde, o curso de Direito, de Medicina e de Psicologia. Então, muito obrigado, professora Rosângela, que é uma das organizadoras e que tem contribuído muito para o desenvolvimento da pesquisa, da extensão da nossa universidade. Fica aqui meus cumprimentos públicos. Gostaria também de cumprimentar a professora Sueli Cacheta, professora e coordenadora, diretora do curso de Psicologia, a professora Línia Daiane também, professora e coordenadora do curso de Direito, ao diretor também do curso de Medicina, é o Dr. Richard, que é o diretor, Dr. Richard, também pela oportunidade da gente poder debater, professor Joel, sobre esse tema tão importante. Cumprimento os colegas, professores que estão aqui nominalmente, professor Pablo, Celane, professor Edson, professor Paulinei, professor Fábio, Desirê, Tiago, a Lorena, a Emília. Então, sintam-se todos cumprimentados, que são colegas professores lá do curso de Direito. Muito obrigado por prestigiar essa palestra, esse evento. Fico muito envaidecido com isso. E da Psicologia, a professora Sueli e o professor Lê, que é meu amigo, companheiro, desde que iniciei aqui na universidade. Fica aqui meus cumprimentos. Muito obrigado de vê-lo aqui hoje. Sei que não gosto de participar muito de eventos, então eu sei que é um esforço danado. Muito obrigado pelo companheirismo, pela amizade do professor Lê. Gostaria de cumprimentar também o doutor Marcos, dizer da grata satisfação que trouxe aqui para a gente hoje esse tema tão importante relacionado ao hospital, e também ao professor Joel Marcos Spadoni, psicólogo e professor da universidade, que vai nos ajudar hoje a compreender o que as mulheres vítimas de violências elas expressam quando as palavras não são suficientes. Então, eu fico aqui hoje meus cumprimentos e o agradecimento pela presença e pela participação. Pois é, feito esses agradecimentos, vamos iniciar então com boa noite, inicialmente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Então a gente, eu acho que boa noite, um sorriso, eu acho que isso sempre nos alegra em qualquer momento. Ali os colegas, também os alunos, os servidores da universidade, fica aqui meus cumprimentos que eu havia esquecido. Tá. Hoje eu quero começar a falar com vocês sobre uma frase que a gente escuta muito, todos os dias. O Brasil possui uma das legislações mais avançadas do mundo. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, que é desde 2006. Nós temos o feminicídio, que é uma lei que foi alterada recentemente, porque antes o feminicídio era uma qualificadora do homicídio, que era matar um homem. Então hoje nós temos um tipo penal que é o feminicídio, artigo 121A. Nós temos a
conferência de Belém do Pará, que tratou há mais de 30 anos de erradicar a violência contra a mulher. Desde 2003, nós temos para os acadêmicos e acadêmicas do curso de medicina e para os doutores, médicos, né, a obrigatoriedade de notificação de violência. Desde 2003, nós temos esta obrigatoriedade de notificação de violência quando o profissional da saúde se depara com uma mulher que foi violentada. E, recentemente, há 8 dias, desde o dia 6 de abril de 2026, nós temos o Estatuto do Paciente. Vejam só, na semana que nós estamos falando a respeito de violência contra a mulher, nós tivemos uma legislação que entrou em vigência dia 6 de abril, que fala sobre o Estatuto do Paciente. Mas não foi só essa lei que entrou em vigência neste ano 2026. Esta semana nós tivemos mais 3 legislações de proteção à mulher. Nós tivemos a lei que trata da violência vicária, que é aquela contra filhos, contra a mulher e os seus filhos, os parentes. Nós tivemos uma de proteção à mulher indígena e uma inovação, que é uma medida cautelar autônoma de monitoramento eletrônico. Então vejam só, hoje nós estamos discutindo violência contra a mulher e nós temos neste ano, nos últimos meses, 4 novas legislações que tratam a respeito de violência contra a mulher. Mas, mesmo existindo essas legislações, professor Joel Spadoni, em 2024, que é um caso que eu vou trazer aos senhores e senhoras, nós tivemos uma mulher que, por não ser atendida corretamente, ela deu à luz na recepção de um hospital. E aí nós estamos falando de violência contra a mulher. E vejam só, em pleno século XXI, uma mulher, por falta de atendimento, deu à luz na recepção de um hospital. Professor Paulinei, não é falta de lei, nunca foi falta de lei. Nós sempre tivemos essas legislações no nosso ordenamento jurídico. O que falta é algo muito mais antigo, antes mesmo da lei. E quando a professora Rosângela me convidou para fazer essa palestra, eu pensei como que eu poderia externar de forma interdisciplinar para acadêmicos do direito, de medicina, de psicologia, a respeito da violência e entender como que o direito trata isso, né? E aí eu retomei a um texto antigo, há mais de 3.000 anos, né, que encontra-se no texto bíblico, que é um mandamento que diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que eu começo com esse texto bíblico, que é um texto antigo, para as pessoas que não acreditam em religião ou que não tratam deste assunto? É um livro histórico, é o livro mais lido no mundo, independentemente de religião. E ele traz em 3 oportunidades esta frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai trazer em Levítico, vai trazer em Mateus e vai trazer em Marcos. Não é aqui, não é coincidência, não é coincidência. Traz porque esse mandamento é algo que condiciona o comportamento do cidadão dentro da sociedade. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 10, Jesus, na parábola do bom samaritano, ele diz o seguinte, que existiu uma pessoa que foi espancada, que estava doente, que estava caída ao chão, passou o sacerdote e nada fez, passou um levita e nada fez, aí veio o samaritano, ele passou, ele olhou para a pessoa, entendeu que aquela pessoa necessitava, ele não perguntou, ele pagou e cuidou dessa pessoa. Veja só, o levita, o bom samaritano, o samaritano, era uma pessoa marginalizada naquela época da sociedade, porque ele era filho de judeus com não-judeus. Não era uma pessoa que era bem vista, mas ele foi a pessoa que parou, que olhou e que cuidou e que pagou o tratamento daquela pessoa. E aí, Jesus finaliza essa parábola perguntando o seguinte: não é quem é o seu próximo, mas sim quem se comportou como o seu
próximo. Não é quem é o próximo, quem se comporta como o próximo. O hospital, e eu falo disso, porque o hospital ele tem que ser o bom samaritano. O hospital tem que ser aquela pessoa que para, que olha, que escuta, que cuida das pessoas. O hospital é o bom samaritano. O hospital é aquela pessoa que, quando a pessoa chega ao hospital, ela quer ser cuidada, ela quer ser ouvida, ela quer ser tratada. E o que nós temos que fazer? Então, neste caso, nós temos que começar a pensar no próximo como a gente. O que nós gostaríamos e como nós gostaríamos de ser tratados. Então, é um princípio básico. Antes mesmo de falar de leis, antes mesmo de falar de códigos, se a gente não souber esse princípio básico que rege toda a sociedade, nós não vamos compreender a aplicação do direito no que nós estamos falando aqui hoje, professor Joel. Então, o mandamento de 3.000 anos atrás que ainda falhamos em cumprir, ainda falhamos em cumprir. Eu queria trazer um relato pessoal, Dr. Marcos e Dr. Joel. Eu tive a oportunidade em 2015 de ser secretário de saúde em Rio Verde. Em 2015, fui secretário de saúde por 6 meses durante o governo do Dr. Juracy. E neste período que eu fui secretário de saúde, eu me deparei com uma situação crítica. Chegava no hospital regional, que depois passou a ser o Hospital Municipal Universitário, e nós tínhamos filas e filas de crianças aguardando ali serem atendidas. Eram 30, 40 crianças, isso foi o que eu encontrei quando assumi a secretaria. E eu falei, mas não é possível, nós precisamos resolver, nós precisamos enxergar quem são essas pessoas e precisamos olhar e cuidar dessas pessoas e como que nós vamos fazer para resolver essa situação. Chamei os médicos, perguntei, o que está acontecendo? O nosso plantão está defasado, nosso plantão não é o que nós devemos receber. Eu falei, mas qual que é o valor? Aí falaram um valor, é o valor X. Eu falei, eu vou pagar o valor X, mas eu quero que a partir de hoje nós tenhamos um cuidado, uma humanização no tratamento e que nós vamos ter um compromisso de não ter mais filas, porque a pessoa chegou, ela tem que ser atendida. Vocês estão entendendo? A regra é, chegou, tem que ser atendido. E eu passei, não por uma obrigação, mas para dar exemplo, a ir no hospital, professor Joel, a 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã. Às vezes eu chegava lá, o médico estava dormindo e esperando juntar 10 crianças para atender. Eu mandava chamar o médico e falava, não foi esse o nosso combinado. O senhor pode até descansar, mas hora que não tiver uma criança para ser atendida. Ao ponto, professora Celaine, que depois de determinado tempo, de 3 a 4 meses, um dia, 6h da manhã, eu chego no hospital, não tinha uma única criança. Fui conversar com os médicos e enfermeiros e ao sair do hospital me deparei com um grande empresário de Rio Verde chegando para ser atendido. Olha só, no Hospital Municipal Universitário, que quando nós assumimos tinha fila de 30, 40 e as pessoas todos os dias falando no rádio. 4 meses depois, nós tivemos o quê? Nós tivemos a questão de zerar as filas de atendimento das crianças que eram atendidas naquele hospital. E aí eu chego no hospital, saindo em torno de 6, quase 7h da manhã, encontro um grande empresário. E aí eu pergunto para ele, falei, mas você aqui? Ele falou, olha, doutor Danilo, acontece que eu fui nos hospitais particulares, tinha fila de 20, 30 pessoas, e me informaram que aqui no hospital municipal, aqui no hospital regional, não tinha fila, e que os médicos daqui eram os mesmos médicos dos hospitais particulares. Então eu vim aqui para ser atendido. E ele foi a primeira pessoa a ser atendida. Ele chegou, não tinha nenhuma pessoa para ser atendida, ele foi atendido por um profissional qualificado. Mas isso aconteceu por quê? Porque um dia alguém decidiu que chegar tinha que ser atendido. Enxergar o outro como próximo. Enxergar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Eu acho que esse mandamento é o principal para falar de violência contra a mulher, para falar de violência doméstica, violência contra a mulher nos hospitais. Se a gente começar a entender isso, nós vamos entender como funciona o direito penal e como o direito penal ele é aplicado a partir de agora.
Então, eu quis trazer essa situação porque eu vivenciei isso na prática. Eu vivenciei que se a gente decide parar, olhar e cuidar, nós vamos ter resultados satisfatórios. Bom, eu quero trazer para vocês 4 casos que são casos emblemáticos e que ficaram conhecidos no nosso país, para a gente trazer como exemplo, para a gente entender como que funciona isso no Brasil, até depois para entendermos como o direito penal ele é aplicado. Então nós temos uma matriz de omissão de 4 vidas, que são vidas únicas e que eu gostaria de trazer, que a única coisa, professora Rosângela, que nós podemos fazer hoje por essas mulheres é lembrar do nome delas, né? A gente nominá-las, a gente reconhecer elas como o nosso próximo. Então eu quero falar da Aline. A Aline, ela foi ao hospital, chegou ao hospital, a Aline Pimentel, com dor na barriga abdominal, ela foi medicada e mandou a professora Aline ela embora para casa. E quando ela volta, o feto está morto. O feto está morto. E aí ela começa uma luta para retirar este bebê. Ela fica horas e horas e horas e horas aguardando e no corredor do hospital até que ela venha a falecer. A Aline Pimentel é um dos casos em que o Brasil foi condenado, né, a indenizá-la na ONU por uma questão de violência hospitalar, por uma questão de violência dentro de um hospital. Então vejam só para ter noção e a título de conhecimento, nós tínhamos, até quando eu era secretário em 2015, chamava Projeto Cegonha, o senhor já ouviu falar? E hoje nós tivemos uma alteração e em homenagem à Aline chama Projeto Aline e não mais Projeto Cegonha. Então nós temos que nominá-las, reconhecer, porque o direito é uma luta constante. E quantas pessoas morrem para que possamos ter os direitos, né? Quantas pessoas são violentadas? Então nós temos que relembrar isso, até para um caráter histórico e de pensar no futuro, para que possamos ter um futuro melhor. Então, o Brasil foi responsabilizado internacionalmente, né, com relação ao caso da Aline Pimentel. Depois nós temos o próximo caso, da Laiane Martins e da Helena. Também ocorreu no hospital particular, assim como da Aline. Nós estamos falando de hospital particular, de tratamento e de violência que ocorre dentro de instituição particular. A Laiane, o que aconteceu com a Laiane? Ela teve o seu atendimento na rede privada. A Laiane estava num leito do hospital, ela tinha um monitor na frente dela e que mostrava no monitor que a criança estava deixando de ter sinais. Começou a ter um sofrimento fetal. Tinha pessoas de plantão, tinha médicos, tinha enfermeiros, tinha técnicos, tinha toda uma equipe que não ouviu o professor Joel, que não ouviu o que a Laiane falava, que não estava tudo tranquilo. Então a Laiane também é um caso de violência que acontece dentro dos hospitais e que a gente traz como exemplo. Nós temos o caso da Leia Patrícia, e talvez o caso da Leia Patrícia é um caso, destes casos, talvez o mais triste, porque ela perdeu 2 filhas no intervalo de 30 dias. Ela perdeu inicialmente, ela estava grávida, ela perdeu o primeiro filho, a recém-nascida, a Ana Clara, né, por falta de UTI, por falta de condições de receber essa criança que precisava de um tratamento. E depois, 20 ou 30 dias posteriormente, a filha da Leia também estava grávida, ela foi ao hospital e morreu. Então a Leia Patrícia perdeu 2 filhas, né, por questão de imprudência, de imperícia e de não olhar, de não cuidar e de não tratar as pessoas. E por fim, nós temos o caso da Kelly Santos Adorno. A Kelly é um caso interessante, porque a Kelly era mãe de 4 filhos, de 3 filhos, na realidade seria o 4º filho.
E aí, o que acontece? Ela já sabia o que era contração, ela já sabia qual era o momento que ela iria dar à luz, que ela iria, ali dar à luz da criança, e ela falava para a médica que ela estava com contração e queria dar à luz. E o que acontece? A Kelly, ela conversa com a médica olha para ela e fala, isso aí são contrações de teste, né? Teste que fala? Oi? De treinamento. Contrações de treinamento. Por isso que é bom ter um doutor aqui, né? Que ajuda a gente. Contrações de treinamento. Manda a Kelly para casa, faz um documento, a médica manuscrito e manda ela para casa. Os familiares não permitem que ela vá embora, e ela fica na recepção da maternidade. E ali ela dá à luz a criança. Então vejam só, são 4 casos, 4 mulheres que viraram destaque nacional, seja pelo Brasil ser condenado na ONU, seja o caso da Laiane, que ela foi até a Câmara dos Deputados e levou toda essa situação, ou as demais mães que são exemplos de que como nós não nos comportamos como próximo, como nós falimos como sociedade e como pessoas de não enxergar o próximo como a gente. Então, esses casos, eles não são casos isolados. Eu trouxe 4 casos como exemplo, para a gente poder compreender como funciona isso na vida real. Mas eu fui buscar informações a respeito dessa violência hospitalar, e quando eu busquei informações, eu fiquei muito mais preocupado. Nós temos hoje, numa pesquisa que foi feita, primeiramente pela Fiocruz, com 25 mil mulheres, e 10 anos depois, a Fiocruz fez a mesma pesquisa com 1.953 mulheres. E chegou à conclusão de que, inicialmente, 45% das mulheres no SUS sofreram violência obstétrica. 45%. 30% das mulheres no setor privado. Então, a violência não escolhe classe social. Então, 45% das pessoas que foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde sofreram violência obstétrica. E 30% na rede particular, o que é, às vezes, até estranho a gente imaginar, porque você está pagando, você vai ter um serviço, você pelo menos espera que tenha um serviço de qualidade. E 10 anos depois, esses números, ao invés de diminuírem, esses números aumentaram. Nós passamos a ter 2/3 das mulheres entrevistadas relataram qualquer ou algum tipo de violência, seja toques vaginais sem consentimento ou abuso, professor Joel, psicológico, ou abuso psicológico. E a pesquisa traz dados além, apesar de que nós compreendemos, pelo menos do lado do direito, que algumas condutas às vezes são necessárias, mas a Organização Mundial de Saúde, ela tem entendido que determinadas manobras não devem ser aplicadas, como, por exemplo, a manobra de Christeler, que é aquela manobra que empurra a criança para sair de dentro da mãe. Essa manobra, ela é proibida hoje, ela é proibida, eu acho que desde 2000, se eu não me engano, de 2006 ela é proibida. Mas 53 mulheres, na última pesquisa da Fiocruz, relataram que sofreram essa violência, que é a manobra de Christeler, que é proibida por lei, desaconselhada pela OMS, mas que ainda, infelizmente, é praticada por profissionais da saúde. E aí, já que eu trouxe números, trouxe casos, então nós precisamos fazer agora uma relação dos números e dos casos com o direito. E aí aqui, professor Marcos, doutor Marcos, a gente tem que distinguir algumas questões, porque às vezes a gente parece que para o direito tudo é igual. Não, o direito trata diferente as coisas que são diferentes. Nós não vamos tratar igual coisas que são diferentes, nós temos que tratar de forma diferente. Então vejam só, quando a gente fala de aspecto jurídico, nós vamos falar de 3 questões importantes e que têm a ver com o tema da nossa palestra. Porque qual é o tema da palestra?
violência contra a mulher, erro médico e a iatrogenia. Então, esse termo estranho, às vezes um termo que não é conhecido por todos, mas principalmente para os acadêmicos de medicina, deveria ser uma palavra que deveria ser colocada no livrinho de bolso, para as pessoas entenderem e saberem da importância do que nós vamos falar aqui agora. Então, vejam só, nós temos que distinguir 3 questões com relação ao direito penal. A primeira dela é o que é dolo. Vejam só, o que é dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de agir. Por exemplo, um médico está no hospital e aí um amigo dele chega com uma namorada que está grávida e pede para o médico, sem a namorada saber, para que promova um aborto daquela criança. É crime isso, É crime. Isso, a pessoa que comete esse aborto está agindo com dolo. O que seria o dolo? A vontade livre e consciente de produzir um resultado que seria aborto sem o consentimento, que mesmo com consentimento seria crime, se não se adequasse às questões legais, mas sem o conhecimento e consentimento da mãe. Então isso seria o quê? O dolo. Nós temos a questão da culpa. E essa questão da culpa, professor Joel, talvez é o que mais acontece nos hospitais. Professor Pablo? A questão da culpa. Quando é que nós falamos que um fato é culposo? Quando acontece este fato por negligência, imprudência e imperícia. E transportando isso, professor e doutor Marcos, para a medicina, por exemplo, eu gosto de trazer exemplo, e até me desculpa, às vezes a gente fica muito prolixo com esses exemplos, mas professor há 15 anos, acho que até mais de 15 anos, 2010, 16 anos esse ano, mas eu gosto de tratar muito exemplo. O que é a negligência? O que é a imprudência? O que é a imperícia? A negligência, por exemplo, é quando eu tenho um protocolo e o médico deixa de agir dentro do protocolo. Ele deixa de agir dentro do protocolo. Isso é negligência. O que é a imprudência? É quando o médico ele age além do protocolo, ele é imprudente, ele não observa o dever de cautela. E esses dias, fazendo uma audiência, doutor Marcos, aonde uma pessoa foi fazer uma cirurgia por vídeo, aquela que coloca as canaletinhas, como que é o nome? Videolaparoscopia. E aí o médico, ele cortou, era a vesícula e cortou o intestino. E aí depois ele foi tentar consertar isso e fez outra cirurgia aonde se recomendava fazer a cirurgia aberta naquela situação. E aí o que acontece? Ele está agindo com o quê aqui? Com imprudência ou imperícia? Com imprudência. E aí imperícia seria o quê? Quando a pessoa não tem habilidade técnica para agir. Então eu tenho essas 2 situações que são amparadas pelo direito penal, que é o dolo. Aquela pessoa que pratica a ação, ela vai ser punida porque ela agiu de forma livre e consciente. E nós temos a questão da culpa, que também vai ter a responsabilização, mas essa responsabilização ela é mais branda. O direito entende que quem age com culpa deve ter uma responsabilidade mais branda de quem age com dolo. E nós temos a iatrogenia. O que significa isso? Significa que é o risco inerente à própria atividade da medicina. Por exemplo, uma pessoa que vai tratar de câncer e vai fazer quimioterapia, a consequência é de que ela pode perder o cabelo. Então a pessoa sabe que ela vai perder o cabelo. Então isso é uma consequência do tratamento. Isso não pode ser responsabilizado. O médico que vai fazer uma cirurgia e tem que abrir a pessoa, ele vai... A cicatriz, por exemplo, a gente pega o ex-presidente Bolsonaro, que a gente vê, que ele abriu de cima e embaixo. Aquela cicatriz ali é decorrência do próprio ato médico. Isso significa que não pode o Estado, ele regulamentar o curso de medicina, não pode ele estabelecer a medicina como uma profissão, regulamentar e, ao mesmo tempo, ele punir pela prática desse crime, pela prática dessa profissão. Então, a iatrogenia, ela vai entrar, professora Rosângela, justamente neste caso, que é a consequência lógica da atividade médica. É punida? Não. Por que não é punida? A professora Línia, que é professora de Direito Penal, ela sabe. Porque nós temos o artigo 23 do Código Penal. Não quero falar de forma técnica, mas às vezes a gente tem que citar alguma coisa, que diz que exclui a ilicitude
quem age no exercício regular do direito. E o médico, ao operar uma pessoa, ele está agindo o quê? No exercício regular do direito. Ele não pode ser punido. Ele não pode ser punido por algo que a lei o permitiu, né? Então, essa questão é uma questão muito interessante e muito importante. Agora, nós temos uma questão que aí é importante, porque é muito estreito entre o que é culpa e o que é iatrogenia. Por quê? Para que eu haja no exercício regular do direito, eu tenho que comunicar com o paciente. Eu tenho que dizer para ele o risco. Eu tenho que falar o que pode acontecer. Eu tenho que pegar um termo de quê? Eu tenho que pegar um termo de consentimento e explicar as consequências deste procedimento. Se o médico faz isso, ele está completamente respaldado. E se ele não faz, aí ele vai depender da interpretação do que o Ministério Público vai entender sobre aquela questão. Se vai imputar a pessoa a prática de um homicídio, se vai imputar a pessoa a prática de uma lesão corporal, se o médico ele não toma esse cuidado de pegar o termo de consentimento e de explicar e de mostrar as consequências. Então é muito próximo entre ser responsabilizado e não ser responsabilizado. E quando isso vai acontecer, nós voltamos naquela frase que nós iniciamos, né? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se a gente enxerga no próximo, nós queremos as informações. Se eu quero as informações, eu tenho que dar informação também. Eu tenho que mostrar as consequências do tratamento, do que vai acontecer. Então, o consentimento não é burocracia, é o divisor de água da responsabilidade. Para que a iatrogenia exclua a responsabilidade médica, a paciente precisa ser informada e consentir. Se não tiver esse consentimento, nós podemos ter uma interpretação de prática criminosa, tá? Vamos seguindo. Bom, eu iniciei a fala falando do Estatuto do Paciente, que é a Lei 15.378 de 2026, que é o Estatuto do Paciente. Na realidade, nós reunimos, Paulinei, tudo em um estatuto que já existia. Não tem nada novo, aqui não tem nada novo. Nós simplesmente colocamos num único lugar para que as pessoas não possam ter a desculpa de que não conhecia. Mas tudo isso aqui já existia, tá? Então vejam só, eu separei 2 artigos dessa lei que entrou em vigência agora dia 6 a 8 dias. Essa lei, que são os artigos 12 e 24. O que diz o artigo 12? Direito inegociável à informação clara e suficiente. Qualquer procedimento sem consentimento real é agora uma violação legal expressa. Então, olha só, eu tenho que ter o termo de consentimento, eu tenho que ter a informação, o paciente ele tem que saber o que está acontecendo. E se tiver este conhecimento, nós não vamos ter aí a prática de crime. E o artigo 24, violar os direitos do Estatuto é formalmente definido como violação aos direitos humanos. Né? Foi o que aconteceu com a Aline Pimentel, que entendeu que foi aquela conduta com relação a Aline Pimentel uma violação de direitos humanos. Então, como eu já disse, os direitos já existiam espalhados pelo sistema, o que a nova lei fez foi unificá-los e tornar inexcusáveis agora, né? Agora tem o estatuto, e esse estatuto agora ele deve ser observado. Quantos minutos que eu estou? Tem uns 10 minutos? Tá. Bom, esta frase que está aqui, professora Aline, né? A professora Aline não gostou de eu colocar essa frase, mas eu quis manter, porque eu, em bate-papo, professor Lênin, com a professora Aline, eu mandei para ela a minha apresentação e ela disse o seguinte: eu acho que você está errado, o direito não salva ninguém, né? Como assim que o direito não salva ninguém? Falei, professora Aline, é o contexto, é óbvio que a gente tem a parte preventiva, mas o médico também, quando o paciente chega morto, ele não tem como salvar. E aí o que acontece? Quando a mulher é violentada, não tem como eu fazer mais nada. Agora eu tenho apenas que responsabilizar, eu tenho que punir a pessoa que fez, eu não vou salvar mais aquela mulher.
né? Então, o que o direito faz? Talvez a gente tenha que refletir sobre isso. O que o direito faz? O direito pune, o direito responsabiliza e o direito cria consequências destes atos que não foram observados na profissão do médico. Por exemplo, que eu estou falando lá no ambiente hospitalar. Mas é só para abrir um parênteses, para não parecer que é só médico, porque senão depois o doutor Marcos vai me bater aqui. A violência contra a mulher não acontece só do médico-paciente. Vai acontecer contra a enfermeira, contra a técnica de enfermagem, contra a profissional da limpeza, né? Eu já tive, quando fui secretário, eu já tive informação, doutor Marcos, olha só, de médico no centro cirúrgico que não era a pinça que está ali naquele momento, jogar a pinça no pé da técnica de enfermagem, da pessoa que estava circulando na sala de cirurgia. Olha só o ambiente. Como que fica o psicológico, doutor Joel? O senhor depois poderá talvez agraciar com uma explicação disso, o psicológico de toda a equipe, ou talvez até da paciente que não está com uma sedação total, vendo aquela situação. O que isso reflete a questão psicológica. Então, a violência, ela não é, Paulinei, só uma violência do médico contra a paciente, ou do hospital, ou do diretor do hospital, mas pode ser com os personagens internos dessa questão das instituições relacionadas à saúde. Então, infelizmente, eu tenho que dizer isso essa noite, que o direito não salva ninguém. O direito, ele vai punir, ele vai responsabilizar, ele vai criar consequências a essas pessoas que violaram e, de qualquer forma, trouxeram uma violência para a mulher. Mas o direito, ele chega sempre depois. O direito encontra a mulher já ferida, ele processa o médico que já errou, condena o hospital que já falhou, né? Mas ele não chega para salvar e para curar a mulher que foi vítima de violência, infelizmente. Bom, mas como o direito não salva ninguém, nós temos que observar o que vem antes, então, do direito, antes do que acontece com a mulher. E aí nós temos uma decisão que antecede a lei, que antecede essa punição, que antecede essa responsabilização. E aí eu trago aqui um alerta para os médicos: decidam que, não importa o cansaço do plantão, alguém vai parar e vai olhar o paciente. Aquela pessoa que chegou, vai olhar, vai escutar, vai saber o que está acontecendo. Para os operadores do direito, decidam que quando ela criar coragem para denunciar, alguém vai ouvir e vai acreditar. Então, quando procurarem um profissional de direito, decidir antes da lei, se alguém tiver coragem para falar, vai ouvir e vai acreditar. E para os psicólogos, já que nós estamos num evento interdisciplinar de extensão, decidam que quando faltarem palavras para a dor, alguém vai esperar até ela as encontrar. Alguém vai esperar até elas, que é o psicólogo, encontrar essas palavras, né? Então vejam só, isso tem que anteceder a lei. Essa questão de olhar, essa questão de escutar, essa questão de compreender a mulher neste ambiente. Isso tem que anteceder a lei para evitar que os danos sejam maiores. E aí trago uma reflexão. A próxima Aline não precisará passar por uma condenação da ONU para ser vista. A próxima Laiane não precisará ir à Câmara dos Deputados para que alguém ouça sobre a Helena. A próxima Leia Patrícia não perderá 2 filhas em 30 dias. E a próxima Kelly dará à luz num leito com alguém do lado, sendo acreditada e não desacreditada, desviando o olhar, assim como fez o sacerdote na parábola do bom samaritano. O sacerdote passa, vê a pessoa que está ali toda espancada, desvia o olhar e vai embora. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar, nós temos que cuidar, nós temos que parar. Então vejam só, nós temos que parar, nós temos que olhar e nós temos que cuidar. Antes de tudo, antes do direito, antes da lei, antes de qualquer código, pare, olhe e escute. Muito obrigado. Pergunta é da
do acadêmico ou da acadêmica com relação se o técnico de enfermagem pode repassar informações sobre o estado de um paciente. Na realidade, eu acho que não foi uma pergunta, já foi uma afirmação esperando uma resposta. E eu não consigo, quem me conhece sabe que eu não consigo ficar calado, eu vou falar. É um profissional que já distingue quem é o técnico de enfermagem, quem é o enfermeiro e quem é o médico. Então ele já tem assim, ó, você se coloca no seu lugar, você que se coloca no seu lugar e não tem o hábito de tratar as pessoas como ser humano e que são todos iguais. Na realidade, se tivesse compreendido a fala, talvez a pergunta não viria. Por quê? E eu tenho que falar isso, porque na realidade é o que eu enxergo todos os dias quando eu vejo uma pergunta nesse sentido. Por quê? Porque quando eu disse que o técnico de enfermagem ou o enfermeiro tem que passar informação, eu deixei bem claro. Olha, espera, o médico que está fazendo o procedimento, ele vem aqui falar com o senhor. Isso é acolher. Nós não precisamos distinguir que o enfermeiro é diferente do técnico de enfermagem, que é diferente, nós somos todas pessoas, cada um nas suas competências. Então o médico, ele é médico, vai fazer lá dentro o que tem que fazer, o enfermeiro faz o que ele tem que fazer, mas se não tiver o enfermeiro e se não tiver o técnico de enfermagem, o médico é ninguém. Assim como o advogado, o juiz, assim como todas as profissões. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a enxergar, porque nós estamos na academia, que nós temos que aprender um punhado de coisas, dentre elas, a questão da moral, da ética, a questão de compreender o ser humano, e não adianta chegar aqui e achar que eu vou ser médico e que eu posso pisar em cima do enfermeiro, pisar no técnico de enfermagem e achar que ele não pode fazer. Não, para aí, ele pode passar informação, ele não pode passar informação clínica, mas passar informação que a pessoa está sendo atendido, isso aí não viola a medicina, não viola nada. Então as pessoas têm que começar a entender essas questões, que tudo tem a forma de resolver e a forma de conversar. E me preocupa muito quem faz esse tipo de pergunta, porque eu começo a imaginar que tipo de profissional que nós vamos ter. Na realidade, doutor, o direito ele não é absoluto, né? Então, por exemplo, matar alguém. Então, não é porque você matou uma pessoa que você vai ser responsabilizado. Tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Quando a gente vai para a área processual, e aí a medicina legal atua nisso, por exemplo, nós temos o artigo 158 que diz, o Código de Processo Penal, que toda vez que a infração deixar vestígio, é indispensável a realização do exame de corpo de delito. Aí você pega um quadro de 3 pessoas que foram baleadas, 2 morreu e a outra morreu depois no hospital, mas estava viva. Aí a gente tem que cumprir o Código de Processo Penal e dizer assim, não, vamos esperar a perícia chegar para tirar uma fotografia de como ela foi encontrada, porque a lei fala que tem que tirar uma fotografia de como a pessoa foi encontrada. Não, vamos esperar, para aí, vamos chamar o perito, daqui 2 horas ele chega aqui, vamos esperar a pessoa ali deitada. Não, vai pegar o SAMU ou o bombeiro, vai levar para o hospital, o médico vai fazer os procedimentos que deve fazer, e é óbvio, se a pessoa chegar inconsciente, não tem como assinar o termo de consentimento. A questão é que, se a pessoa tiver conhecimento, e se tiver consciente e tiver o termo de consentimento, isso resguarda o médico. Agora, se não tiver consciente, basta o médico agir dentro dos padrões e do protocolo, não agir fora da cautela, não agir por imprudência, negligência ou perícia, que não vai ter nenhum problema. Não é a ausência que vai caracterizar o crime, e sim a conduta que age por negligência, imprudência e imperícia. Então, quando a gente fala que tem que ter o termo de consentimento, e quando a gente fala de direito, a gente tem que começar a imaginar que não existe algo absoluto. Algo assim, não, falou que tem que ter termo de consentimento. Então tem que ter em todos os casos. A pessoa está deitada lá e fala, acorda aí, vem cá assinar, né? Por exemplo, vai intimar o Código de Processo Penal. Eu brinco muito com os alunos, é uma questão. O Código de Processo Penal diz lá no Tribunal do Júri, a primeira pessoa que vai ser ouvida, a vítima. Mas se a vítima foi de homicídio, como é que eu vou ouvir a vítima? Eu vou fazer uma sessão mediúnica, vou lá e vou intimar ela no além? Então não tem como. Então sim, é só trazer na brincadeira, mas para a gente poder explicar isso de uma forma mais didática, que o termo de consentimento é quando pode. Se não pode, basta agir com negligência, basta agir sem negligência, imprudência e perícia, ou com dolo direto, agindo dentro dos cuidados necessários para aquele paciente, não vai ter problema. Entendeu? Ficou bem explicado? Então tá bom, obrigado. Acho que na realidade é o seguinte, o que a gente pode diminuir negligência, imprudência e imperícia? Isso acontece por quê? Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então começa lá no banco da faculdade, sentando e ouvindo o que os profissionais que têm conhecimento falaram. Esse eu acho que é o primeiro ponto aqui, por exemplo, no banco da universidade. Porque às vezes a gente tem uma expertise, uma experiência, e a gente pode simplificar aquilo que você passaria, que nós já passamos lá atrás. Então, essa questão de negligência, imprudência e imperícia é sentar a bunda na cadeira e estudar e
e saber o que está fazendo. É óbvio que todo mundo está sujeito a acontecer alguma questão, mas eu tenho certeza, quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais humana ela é, isso reduz significativamente o índice de negligência, imprudência, imperícia e essa responsabilidade do médico e a responsabilidade de qualquer profissional ou da instituição, professor Joel. Então eu acho o seguinte, começa aqui, a educação, a gente está fazendo uma palestra, nós estamos conversando sobre três áreas do direito, de conhecimento, direito, medicina e psicologia, trazendo expertise e a questão prática, como o doutor Marcos é coordenador de hospital, de instituição que presta serviço, é um conhecimento vasto, já mostrou aqui, então eu acho que começa por aqui, tá bom? Infelizmente, às vezes a gente tem que falar o que as pessoas não querem ouvir, mas as respostas têm que ser ditas, e quem me conhece sabe que eu graças a Deus, eu falo aquilo que eu acredito que seja o correto. Eu acho que começa no banco da faculdade, eu acho que começa na onde você está participando, o que você está fazendo, o que você está fazendo da sua vida e como você está se comportando nos lugares onde você está. Porque a partir do momento que você se comporta como um acadêmico, que estuda, tem conhecimento, acompanha o médico, acompanha o advogado, acompanha o psicólogo clinicamente durante o seu estágio, faz isso bem feito, com qualidade, você pode ter certeza que esses profissionais, eles vão ter um número muito reduzido de erros médicos ou de qualquer outro tipo de responsabilidade. O advogado vai ter menos responsabilidade, o psicólogo vai ter menos responsabilidade e o médico vai ter menos responsabilidade. Então cada um tem que fazer o dever de casa e começa na universidade. Completando a fala do doutor Danilo, nós temos... E eu falo como uma vítima de violência obstétrica. Eu fui mãe aos 16 anos e durante o meu trabalho de parto eu fui muito negligenciada e com 16 anos eu não fazia ideia que aquilo era uma violência. Então, a minha pergunta vai para vocês três. Doutores, qual que é a ação que o direito, a medicina e a psicologia tem para atender as vítimas de violência obstétrica no pós-parto? Porque muito se fala do atendimento físico da mãe e da criança, que é aquilo que a medicina contempla, mas pouco se fala daquilo que o direito e a psicologia fazem para que esse trauma ele seja levado de uma forma mais leve, porque muitas mães que não identificam aquilo como uma violência, aquele trauma faz com que ela desenvolva uma depressão pós-parto, com que ela tenha aversão ao próprio filho, e isso desencarga diversos fatores na vida dela dali por diante. Qual que é a ação que em conjunto a medicina, o direito e a psicologia têm ou podem passar a ter para que minimize, né, esse trauma e esse impacto na vida de tantas mulheres? Bom, com relação ao direito, boa pergunta também, é óbvio que essas questões de violência, a mulher que se sentiu violentada e que realmente foi violentada, não só sentiu, mas é porque é externo, tem que procurar a delegacia, o Ministério Público ou um advogado que vai acompanhá-la. Infelizmente, nós não temos uma defensoria pública em Rio Verde, só temos na capital, então isso tem que ser feito ou através da delegacia de polícia, que vai instaurar um inquérito policial para averiguar. E aí ainda a gente tem um problema muito grande, porque é um desconhecimento com relação a essas questões, e às vezes a delegacia não dá aquela atenção a estes casos como deveria dar, Falar, não, mas isso aqui, e tem a questão do médico, do delegado, e assim, desculpa, a gente tem que falar dessas questões, e acaba impedindo um pouco. Então, mas pode procurar tanto o Ministério Público, quanto a delegacia, quanto um profissional do direito, e que com certeza achará um caminho para auxiliar a esta mulher que teve esse problema, para que possa, dentro do direito, buscar uma solução. Não, primeiramente, com relação à humanização, perguntou se não seria dever do Estado. Não, o Estado não é um ser humano. O Estado é um aparato de leis, de normas, e que não tem pensamento, não tem a atitude própria. Quem age e representa o Estado são pessoas, então isso tem que partir das pessoas. E aí a gente volta no mandamento que eu trouxe aqui hoje, que ele é anterior a qualquer código, a qualquer lei. Se a gente não amar o próximo como a si mesmo, ou seja, se você não enxergar no próximo uma pessoa que tem vida e que necessita de cuidados e que necessita de apoio, de olhar, não vai adiantar. Então, o que tem que fazer? O que nós fizemos lá em 2015.
né? Ó, chegar, vai ter que ser desse jeito. Chegou, atendeu. Se não chegou e não atendeu, não serve para trabalhar com a gente. E aí a gente começa a dar uma humanização. Eu me recordo que uma vez eu estava na UPA e tinha uma mãe desesperada lá de fora, porque o filho tinha sofrido um acidente, estava na sala vermelha. A enfermeira vinha e falava, ó, não posso te falar nada, não posso te falar nada. Aquilo foi me dando uma angústia, porque eu estava visitando a unidade. Eu chamei o chefe da enfermagem e falei assim, mas por que não pode falar nada? A mãe está desesperada, não pode falar que o médico está atendendo, que está fazendo os procedimentos que devem ser feitos, que assim que acabar o médico vem, você só vai falar que não pode nada, vai deixar a pessoa angustiada. Então, humanização não é só do médico, é do técnico, é do porteiro lá da UPA, do hospital, da clínica. Então, nós temos que trabalhar do ser humano, para que o ser humano enxergue o outro como pessoa igual. A gente morre, vai todo mundo virar o mesmo esqueleto, nós não vamos levar nossas posses, não vamos levar nosso patrimônio. Na realidade, nada nos pertence aqui na Terra, tudo é emprestado, né? Eu falo isso todo domingo, eu faço um culto lá em casa, no lar, e eu falo o seguinte, ó, muito obrigado pela inteligência, pela capacidade de ajudar as pessoas. O Senhor me deu que eu seja um instrumento do Senhor, aquilo que o Senhor me emprestou aqui na terra para poder fazer alguma coisa. Então eu acho que a gente falta isso, falta a gente enxergar o outro como o próximo, falta respeito, de tratar a pessoa como gostaríamos de ser tratados, né? Então eu acho que a humanização parte desta situação. E agora, quando fala de responsabilidade, só para a gente finalizar aqui, as pessoas às vezes elas não vivem um ambiente jurídico e não conhecem como que funciona um processo, um inquérito. As pessoas são responsabilizadas. Médicos que cometem erros são responsabilizados, profissionais de saúde que não são médicos são responsabilizados. Se um advogado cometer erro, é responsabilizado. Se o professor cometer erro, é responsabilizado. A gente tem professor que comete Maria da Penha, tem todo tipo de questão. E as pessoas são responsabilizadas. Basta ir no fórum e olhar os processos que chegam lá todos os dias. Isso é uma ilusão achar que a justiça não funciona. Professor Joel, a justiça funciona. Não funciona, não tem como a gente atender 250 milhões de pessoas. Até porque, uma coisa que nós devemos falar é que o direito penal ele é seletivo. Eu cometo crime, o senhor comete, um atestado falta, a falta justificada de forma errada, furar a fila, você xingar uma pessoa, xingar outra pessoa, às vezes, isso é uma vaca, não sei o que, tal. Às vezes você falar mal pro colega, de outro colega, você já está cometendo crimes. Nós não temos como punir todo mundo, nós temos 250 milhões de pessoas, não tem. Então o direito seleciona, mas as pessoas que são selecionadas, elas são punidas e a justiça funciona. A delegacia funciona, o Ministério Público funciona, a justiça funciona e as pessoas são responsabilizadas. Nós não temos pena de prisão para todo mundo, não tem crime que é menos. A gente tem uma gradatividade com relação à violação de direitos e o que nós enxergamos que é grave. Então, a pessoa matar uma pessoa vai para cadeia, estuprou vai para cadeia, sequestro vai para cadeia, mas xingar o outro não vai para cadeia, infelizmente. Ou ameaçar a mulher não vai para cadeia. A pena é em regime aberto, mas é o grau de reprovação disso dentro da sociedade que vai gerar o que é a pena. Então, as pessoas são responsabilizadas, às vezes não vão para cadeia, mas são responsabilizadas, perde a primariedade, e perder a primariedade é uma coisa muito complexa. As pessoas não entendem isso, professor Flávio. Eu tive um caso, só para entender, para a gente finalizar, eu gosto de fazer isso como exemplo. Eu tive um caso de um produtor rural que ele comprou uma arma registrada, ele tinha a guia de deslocamento até a fazenda. Chegando na fazenda, estava em época de colheita, ligaram para ele, chegando, uma taburra assim, ligou para ele e falou, olha, lá na outra fazenda o trator estragou, e ele teve que ir para lá e ficar 2 dias, a guia venceu. Tá voltando, a polícia pega ele com a arma, leva ele preso em flagrante, abre um procedimento, não tínhamos a NPP ainda, ele pega e é condenado. Tá, perdeu a primariedade, regime aberto, foi lá só assinar no fórum. Aí o que acontece? Ele vindo esses dias de Aparecida do Rio Doce, viu o sol, ele não viu, bateu na traseira do Uno, que bateu num caminhão, ele matou um senhorzinho de 80 anos de idade. A perícia entendeu que ele cometeu um crime, de um homicídio culposo, mas só que agora ele não é primário mais, agora ele tem antecedentes. Então o regime que primeiro era aberto passou a ser semiaberto, e pode até ser fechado. Então as pessoas não dão atenção a essas questões dentro do direito penal, e a gente tem que pensar nisso. Então por isso que esses erros, não tratar com a humanização, porque a violência ela pode ser psicológica, pode ser moral, tem vários tipos de violência. E aí o que acontece? A pessoa depois é responsabilizada, perde a primariedade e tem consequências. Lembra que eu falei? O direito ele pune, ele gera consequência, reparação de danos. Então seria isso.